Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Gaglietti, sou o coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Este é um episódio especial gravado aqui na 20ª Conferência Estadual da Advocacia Catarinense em Blumenau. E eu tenho conosco aqui um convidado muito especial, o desembargador Alexandre Freitas Câmara, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vai falar conosco um pouquinho sobre processo civil, sobre recursos, sobre processo de execução e também dar suas impressões aqui sobre este evento que a gente está participando. Então, sem mais delongas, aí, passo a palavra ao professor Alexandre para dar a sua primeira impressão sobre o evento que a gente está realizando aqui em Blumenau. Obrigado, Edgar. Obrigado pelo convite para participar desse podcast. Uma alegria participar de qualquer evento ou qualquer programa relacionado à advocacia catarinense. Eu estou muito feliz de participar dessa conferência estadual. O evento está lindo, enorme, aqui em Blumenau, muito bem organizado, como tudo que a advocacia catarinense sempre fez, e com uma frequência quantitativamente muito impressionante, palestrantes do mais alto nível. Fiquei muito honrado de poder ser convidado e participar desse evento. Tá, que bom. Nós é que ficamos honrados, professor, com a sua presença. O professor Alexandre é simplesmente uma das maiores autoridades do processo civil do Brasil hoje, né? E tem um livro que é uma bíblia para nós, que é o manual, que já está na sua edição em 2026, que eu, como professor, sempre utilizo nas minhas aulas. Então, para nós aqui, para mim especialmente, né, é uma dupla honra aqui poder gravar com o senhor dentro desse evento da OAB de Santa Catarina e também falar um pouquinho sobre a sua obra. Mas eu gostaria de começar, professor, falando um pouco sobre a sua palestra hoje aqui na conferência. O senhor falou sobre efetividade do processo, processo de execução, e para os advogados que não estão aqui na conferência, que vão assistir esse nosso podcast, o senhor podia dar um resumo do que foi a sua fala no painel de agora a pouco? Claro. O tema geral do painel era a eficiência do processo com relação a liminares e execução. E aí, o que eu disse como ideia básica, como premissa de todo o meu raciocínio, é que se nós vamos pensar num processo eficiente, e a eficiência é norma fundamental do processo civil, ela está prevista expressamente no artigo 8º do CPC, então nós temos que pensar que o processo deve ser capaz de produzir resultados práticos. E deve produzir resultados práticos, os melhores resultados que ele puder produzir, com o mínimo de dispêndio. Dispêndio não só de dinheiro, mas de tempo, de energia. Tenho sustentado isso, que o que nós hoje chamamos de eficiência processual nada mais é do que uma roupagem atualizada do velho princípio da economia processual. A ideia de que o processo deve gerar o máximo de resultado com o mínimo de dispêndio. E quando nós pensamos na eficiência do sistema processual brasileiro, penso eu, e foi isso que eu disse na palestra, nós temos que separar a atividade cognitiva, de reconhecimento de direitos, da atividade executiva, de satisfação de direitos. Porque a nossa atividade cognitiva é eficiente. Ela é bastante eficiente. A pessoa vai a juízo buscando o reconhecimento de um direito, a outra parte é citada, se defende, as provas são produzidas, e o juiz decide. Claro, cabe recurso, vai ao tribunal, e a gente tem uma decisão reconhecendo se o direito existe ou não existe. Podia melhorar? Claro, sempre há algo que melhorar. A gente podia fazer com que os tribunais talvez demorassem menos para julgar o recurso, alguns tribunais ainda demoram muito, a gente podia fazer com que houvesse menos tempo de espera pela realização de uma audiência, então a gente podia ainda melhorar um pouco. Mas de um modo geral, essa atividade é eficiente. Onde é que está o problema da eficiência? O grave problema da eficiência está na atividade executiva, na satisfação do direito. O direito é reconhecido, mas muitas vezes ele não é realizado na prática. E aí o titular do direito fica com aquela sensação de que ele ganhou, mas não levou, né? Ele ganhou o processo, mas não conseguiu obter o bem jurídico a que tem direito. E isso se deve a muitos fatores diferentes. Um desses fatores é o devedor não ter patrimônio.
E aí, quando eu digo não ter, não é que ele escondeu o patrimônio, ele não tem mesmo. É realmente uma pessoa que não tem bens suficientes para garantir o pagamento da sua dívida, né? E aí, nesse caso, não tem como fazer milagre. Não tem como a gente conseguir satisfazer o direito sem meios para essa satisfação, né? Agora, quando o devedor tem patrimônio, ou quando há pelo menos indícios de que ele tenha, porque às vezes esse patrimônio está escondido, né? Pode estar em nome de outras pessoas, pode estar em nome de uma pessoa jurídica, ou o devedor é pessoa jurídica e o patrimônio está em nome da pessoa física que é sócia, enfim. Aí nós temos que desenvolver mecanismos para buscar esses bens, e nós já temos desenvolvido alguns. Há mecanismos clássicos, como a fraude contra credores, a fraude de execução, há mecanismos mais modernos, muitos com uso de tecnologia, Cisbajude, Sniper, entre outros, né? Mas, além disso, nós temos que cogitar de mecanismos que façam o devedor se sentir pressionado a cumprir. E foi nisso que eu centrei principalmente a minha exposição. E aí, falando das chamadas medidas executivas atípicas, né? Concentrei muito a minha fala na análise das medidas atípicas e da eficiência que elas podem ter. O senhor estava falando, eu estava pensando aqui, esse Código de Processo talvez ele seja o de 2015, né, um pouco diferente do que era o de 39, que é o de 73, não só pelas regras novas que trouxe, mas também pela forma de organização, né? Acho que talvez pela vez primeira a gente tem as normas fundamentais lá no começo do código, né? Inclusive o princípio da eficiência está lá, né? Nesse artigo 8º eu sempre digo que são várias teses de doutorado que cabem ali, né? Porque ele tem, né, além do princípio da eficiência, tem a dignidade da pessoa humana, tem o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, né? Mas me chama a atenção também, professor, a questão de, no artigo 1º, o legislador ter colocado a necessidade do Código Civil se submeter à Constituição, né? Não era uma coisa que o legislador precisava ter dito, né? Porque isso me parece assim que, né, deriva da própria sistemática, né, do direito brasileiro. Mas a minha pergunta, mas acho que o fato dele ter colocado ressalta bastante essa importância, né? E a minha pergunta é, né, dentro desse contexto, né, como é que o senhor considerou, o senhor viu com bons olhos essa primeira parte do Código de Processo, que ela veio muito principiológica, assim, definindo, né, critérios bastante válidos e eficientes para a interpretação. Como é que o senhor vê essa posição do legislador de criar esse começo dogmático no Código de Processo? Eu gosto muito disso. Eu realmente gosto muito. Acho que foi um acerto do processo legislativo. Eu tive a oportunidade de participar disso, porque eu fui da comissão que assessorou a Câmara dos Deputados na análise do projeto, e defendi, isso já veio assim do anteprojeto original, e depois passou pelo Senado. Na Câmara nós fizemos alguns ajustes, inclusive mudamos o nome do capítulo. Se olharmos lá atrás, na origem do anteprojeto, aquele primeiro capítulo do Código se chamaria dos princípios fundamentais do processo civil. E nós trocamos ali por das normas fundamentais. Por quê? Porque nós identificamos que ali não havia só princípios, havia regras também, né? Por exemplo, o artigo 12, que é o último artigo desse capítulo, né, que fala que preferencialmente o juiz deverá proferir as suas decisões na ordem cronológica da conclusão, né? Isso não é um princípio, isso é uma regra. E aí nós vimos ali, quando analisamos o projeto na Câmara dos Deputados, que o nome princípios fundamentais era um nome equivocado, porque ele dizia menos do que aquilo que o capítulo trazia. Então, até por uma sugestão minha, o capítulo passou a se chamar das normas fundamentais, porque normas podem ser princípios ou regras, né? Mas, independentemente disso, eu gosto muito da ideia de que o Código comece dizendo quais são as suas bases principiológicas, né? E começar dizendo, isso vinha desde o anteprojeto, que o processo se desenvolve de acordo com a Constituição, embora possa parecer o óbvio, nos remete à ideia de que o óbvio precisa ser dito. O professor José Carlos Barbosa Moreira, que foi, sem nenhuma dúvida, o maior processualista que o Brasil já teve, dizia que o óbvio precisa ser dito
Porque óbvio é aquilo que nós temos debaixo dos nossos olhos e não conseguimos enxergar com nitidez. E ele dava um exemplo que eu acho absolutamente perfeito. Ele dizia, o melhor exemplo do óbvio é a ponta do seu nariz, porque ela está debaixo dos seus olhos e você não a enxerga. Então é preciso que alguém te mostre, né? Então, eu sei que é óbvio dizer que o processo tem que se submeter à Constituição, mas o óbvio tem que ser revelado, tem que ser mostrado, né? Então, acho que esse artigo 1º ele cumpre um papel muito importante. E eu fiz essa pergunta já para preparar um terreno, né, para a gente tratar das medidas coercitivas no âmbito constitucional. Né? A eficiência, na minha concepção, é uma categoria que ela não é muito afeta ao direito, ela vem da economia, né? Mas os juristas têm dado uma interpretação diferenciada para ela, que pese, né, tenha lá o princípio da eficiência administrativa na Constituição, né? Mas como é que o senhor considera, né, sob o ponto de vista da constitucionalidade, a possibilidade da concessão de medidas coercitivas atípicas? Bom, em primeiro lugar, eu faço uma análise da eficiência, que é uma análise jurídica da eficiência. Eu não sou, e nem pretendo passar a ser, um defensor de análise econômica do direito ou coisa que o valha. Aliás, falei disso na minha exposição. Eu tenho muito receio da análise econômica do direito e dela se transformar num mecanismo de predação do direito, principalmente contra os mais pobres. Eu tenho visto, por exemplo, a defesa de que é preciso, em nome da análise econômica do direito, restringir a gratuidade de justiça. Isso me faz ver que a análise econômica do direito vem sendo usada, e veja que o problema não é por que ela foi criada, é como ela está sendo usada. Podem ser coisas completamente diferentes, mas ela muitas vezes é usada para prejudicar pessoas que não têm condições econômicas de ir a juízo buscar a realização dos seus direitos. Mas, deixando essa questão de lado e pensando na eficiência como fenômeno jurídico, porque se juridicizou, ainda que não tenha nascido originariamente no direito, né? E olhando para as medidas atípicas, não vejo na ideia de que podem ser tomadas medidas atípicas qualquer inconstitucionalidade. Sinceramente não vejo. O Supremo já disse que não é inconstitucional e, nesse ponto, eu te digo que se eu eventualmente, por algum acaso da vida, tivesse virado ministro do Supremo e tivesse que votar naquele julgamento, eu votaria pela constitucionalidade. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a disposição legal que prevê a possibilidade de fixação de medidas atípicas é compatível com a Constituição. Isso não quer dizer que toda e qualquer medida atípica seja compatível com a Constituição ou de que toda e qualquer forma de aplicação de medida atípica seja compatível com a Constituição. Eu te dou um exemplo. Fala-se muito em apreensão de passaporte do devedor. Apreender passaporte gera uma restrição à liberdade de locomoção. A pessoa que tem o seu passaporte apreendido não pode sair do país. Pois bem, na minha visão, só se pode utilizar uma medida executiva que promova restrição à liberdade de locomoção em execução de alimentos. Porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão do devedor de alimentos. Ora, se a Constituição permite, se é constitucionalmente legítimo, que numa execução de alimentos eu restrinja a liberdade de locomoção do devedor a uma cela, então eu posso promover uma restrição menor do que esta, né? Não o espaço menor, a restrição menor. Portanto, eu posso dizer, olha, você não vai ficar confinado numa cela, mas você vai ficar confinado ao território nacional. Você não pode sair do território nacional. A ideia é de que quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso te prender numa cela pequenininha, eu posso te prender num espaço maior, né? Ainda que esse espaço maior seja o território nacional. Mas eu não vejo como se possa promover restrição à liberdade de locomoção quando a execução é de outro tipo de dívida. Quem não pagou dívida de condomínio, por exemplo, ou não pagou uma dívida que tinha com o banco, ou não pagou a dívida que tinha porque provocou um acidente de trânsito e não indenizou a vítima. Então, nesse caso, eu não vejo como se possa suspender passaporte, apreender passaporte. Com relação à suspensão de CNH, né? A suspensão de CNH, embora ela não me pareça propriamente inconstitucional, ela me parece incompatível com o sistema legal.
Primeiro porque, no nosso regime, a execução incide sobre o patrimônio do devedor, sobre os bens do devedor, e bens que tenham valor econômico, né? O princípio da patrimonialidade da execução vem lá da Lex Petelia Papiria, do direito romano. A execução não incide sobre o corpo do devedor, sobre a pessoa do devedor, incide sobre o seu patrimônio. E quando a gente olha para a suspensão de CNH, o que a gente tem que pensar? Tem que pensar um passo antes disso. Quem é esse devedor cuja carteira de habilitação nós vamos suspender? Eu não tenho dúvida, é o devedor que não tem carro. Porque, veja, se ele tem carro, a gente penhora o carro. E se penhorou o carro, não precisa suspender a CNH dele, porque aí você encontrou meios para satisfação do crédito. Alguém dirá, mas o carro dele pode ser empenhorável, porque ele é motorista de aplicativo. Sim, mas se ele é motorista de aplicativo ou é taxista, e a gente não pode penhorar o carro, também não pode apreender a CNH, porque nós não podemos tirar dele o seu meio de subsistência. Então perceba que a gente só poderia, em tese, suspender a CNH de quem não tem carro. Porque ou ele tem um carro penhorável e aí você penhorou o carro, ou ele tem um carro empenhorável e aí você não pode apreender a CNH. Então só sobrou o devedor que não tem carro. Perceba então que, a rigor, quando a decisão judicial suspende a CNH, o que ela está fazendo é proibir aquele devedor de dirigir o carro dos outros. Porque o carro dele ele não tem. Então ele está proibido de dirigir o carro do amigo, está proibido de dirigir o carro do pai, está proibido de dirigir o carro da mãe, está proibido de dirigir o carro do irmão. É proibir de dirigir o carro dos outros. Já que estamos em Blumenau e no pavilhão da Oktoberfest, ele vai ser a pessoa mais feliz da Oktoberfest, porque ele não vai ser o motorista da rodada, outro que dirija, porque ele não pode. Mas perceba que ele vai ter um problema prático, que é o seguinte: se a mãe dele ligar para ele e disser, corre aqui que eu estou passando mal, me leva no hospital, ele não pode dirigir o carro da mãe dele, porque ele está com a habilitação suspensa, né? Se a mulher dele, que tem carro, e o carro dela não responde pela dívida dele, disser, a bolsa estourou, me leva para o hospital, ele vai dizer, não posso, tem que chamar um aplicativo, né? Então, você, na verdade, está colocando esse devedor de castigo. Isso não gera eficiência para a execução. Nós precisamos cogitar de medidas atípicas eficientes. E um outro aspecto, eu assim, concordo basicamente com tudo que o senhor falou, né? Mas me chama a atenção um outro aspecto da eficiência quando a gente vai aplicar na questão recursal, né? E mais especificamente na inteligência artificial, né? Que tem sido uma ferramenta que está sendo utilizada pelas cortes superiores, pelos tribunais locais também, né, como uma forma de gestão de processo. Eu acho que o próprio sistema de precedentes tinha, né, lá no fundo, um objetivo assim, que era gerir o passivo processual e criar um mecanismo, enfim, de uniformização das decisões, né. Mas, então, assim, dando essa guinada já aqui na nossa conversa, né, como é que o senhor vê a utilização de inteligência artificial como um desdobramento da eficiência processual? Eu confesso que eu sou muito cético em relação ao uso da inteligência artificial, porque aqui, veja, nós estamos falando de inteligência artificial generativa, né? Usar a inteligência artificial não generativa para fazer gestão de processos, para dar mais eficiência à gestão do acervo, isso é uma coisa, né? Mas não é aí que está o problema. Eu sou muito cético no que diz respeito ao uso da inteligência artificial generativa para a produção de textos jurídicos. E aí nós estamos falando de petições iniciais, de contestações, de recursos, de contrarrazões, de decisões judiciais, seja decisão sobre admissibilidade, seja sobre mérito. Eu sou realmente muito cético. A inteligência artificial generativa, ela foi pensada, ela foi construída para agradar o usuário. Então, se o advogado diz, elabore um recurso contra essa sentença, com base na jurisprudência do STJ, e peça a reforma da sentença, ela vai construir o texto. E ela vai pedir a reforma. E ela vai citar a jurisprudência do STJ que fundamenta essa pretensão de reforma, ainda que ela precise inventar essa jurisprudência. Porque ela é criada para agradar o usuário. Se o usuário quer que essa jurisprudência exista, e ela não encontrar, ela vai inventar. E a gente tem visto isso acontecer com muita frequência. Casos de alucinação da inteligência artificial. Eu já identifiquei casos assim, outros magistrados já identificaram, o STJ já identificou casos assim,
em que são citadas decisões que simplesmente não existem. Ou o número do caso é um número que não corresponde a nenhum caso real, ou ele corresponde a um outro caso completamente diferente daquele que foi mencionado ali. E esse risco existe para quem peticiona, existe para quem decide. Se o meu prompt, o meu comando para a inteligência artificial for julgue isso de acordo com a jurisprudência do STJ, ele vai inventar uma jurisprudência do STJ e vai decidir do jeito que ele achar que tem que decidir. Por mais refinado que seja o comando, existe o risco de alucinação. Eu já vivenciei isso, determinar a inteligência artificial que elabore um voto, e eu fui preciso, elabore um voto dando provimento ao recurso pelo fundamento X. Então era só para redigir, desenvolvendo isso, e claro, depois eu ia rever e tal. Quando eu fui fazer a revisão, em vez de ele acolher o fundamento, o algoritmo acolher o fundamento que eu disse que era para acolher, ele o rejeitou. E em vez de dar provimento ao recurso, ele negou provimento ao argumento de que a sentença de primeiro grau estava correta. Então, alucinou. E não fez aquilo que eu determinei. O que é curioso, porque se ele tinha que me agradar, ele devia ter feito o que eu fiz. Possivelmente porque ele estava agradando alguém. Ele não me agradou porque o robô entendeu que tinha outra pessoa para ser agradada. Pode ter havido ali, eu não olhei a fundo, não fui olhar, mas pode ter havido ali uma injeção de prompt, uma prompt injection. Por que eu não fui olhar? Porque quando eu vi que eu mandei fazer de um jeito e fez de outro, eu simplesmente apaguei aquilo e fiz a moda antiga, digamos, né? Eu mesmo fui lá e redigi a decisão. O que me parece é que, pelo menos no estágio atual, a inteligência artificial ela tem que ser vista como alguém que melhora o trabalho da assessoria do juiz e não do próprio juiz. Então, eu tenho um número X de assessores e, de repente, eu passo a ter X mais um, porque agora eu tenho também o assistente algorítmico, o assistente inteligência artificial, que vai produzir minutas, vai rascunhar atos, mas atos que são meus. E então a palavra final tem que ser minha, eu tenho que rever, eu tenho que dizer isso está certo, isso está errado, do mesmo jeito que eu faço com o meu assistente humano. Eu tenho que dizer, olha, isso que você fez está errado, não é assim, minute desse outro jeito. Com a diferença de que o assistente humano, ele consegue aprender com o meu jeito de decidir, então quando chega o segundo caso, ele já sabe como é que eu penso. E a inteligência artificial é sempre um perigo, ela pode desenvolver suas próprias premissas. Então, para ela eu tenho que dar o comando primeiro. Faça de tal maneira, e tem que fazer isso em todos os casos, em todos os processos. O que eu tenho visto é que o pessoal aí da engenharia, de prompts, tem recomendado que, além de você pedir para ela fazer alguma coisa, você tem que dizer o que você não quer que ela faça. Sim. Tem que dar o comando contrário também para ela encontrar os padrões aí para poder atuar. Não use isso, não use aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. Mas, de qualquer forma, professor, a gente tem visto assim, que os tribunais têm criado suas ferramentas de inteligência artificial, e me parece assim, que não há uma uniformização nesse sentido, ou seja, cada tribunal está usando a sua ferramenta, mas falando assim das cortes superiores, como é que o senhor vê a utilização nas cortes superiores, por exemplo, de ferramentas que vão fazer o primeiro juízo, o juízo de admissibilidade dos recursos? Isso é uma forma eficiente de se utilizar a inteligência artificial, ou a gente ainda já chega assim na beiradinha ali da área perigosa, da utilização da inteligência artificial? Acho que a gente chega na beirada. A gente tem que considerar que os tribunais superiores têm um acervo gigantesco, desproporcional. Se a gente pensar na relação processo por magistrado, é absolutamente desproporcional em relação ao que se tem nos outros tribunais. Então, quando num tribunal de grande porte, como o do Rio de Janeiro, um desembargador recebe 180, 200 distribuições por mês, um ministro do STJ recebe mais de 10 vezes isso, recebe 2.000, 2.500 processos por mês. Então, o acervo é muito grande. E isso exige, hoje em dia, exige o emprego de tecnologia para gestão de acervo. Agora, se nós deixarmos na mão da inteligência artificial a decisão,
aí teremos um problema sério. Aí nós teremos ultrapassado o limite do aceitável, a meu juízo, né? Agora, se a inteligência artificial for ali um assistente, né, um auxiliar, e a decisão final for humana, aí teremos o bom uso dessa inteligência artificial. Inclusive o CNJ classifica várias atividades para utilização, várias utilizações da inteligência artificial de acordo com graus de risco, né? E a produção de decisões é uma que está em altos graus de risco e não há uma recomendação para se utilizar nesse aspecto, né? Mas uma coisa que sempre aparece é a questão da supervisão humana, né? E aí a pergunta é se alguém pode supervisionar a inteligência artificial, o resultado, né, enfim, do comando dado pela inteligência artificial sem conhecer o processo. Pois é, isso também é impossível. Isso também é impossível. Então, eu, por exemplo, no meu gabinete, eu estabeleci um código de regras para o uso da inteligência artificial, não só por mim, mas pela minha assessoria. E uma coisa, por exemplo, que eu determinei e disse, olha, se eu pegar alguém que não tenha feito assim, é demissão sumária, né? Porque todos são demissíveis ad nutum. Então, eu posso simplesmente dizer, aqui você não fica. Então, qual é a primeira regra? Quando for usar a inteligência artificial para a elaboração do relatório, é preciso primeiro ler o processo inteiro e só depois mandar fazer o relatório. Feito o relatório, faz-se a correção. Porque se eu tenho, imagine um processo que tem 10 mil folhas, e às vezes tem muito mais do que isso, mas esquemos um de 10 mil folhas. Se eu mando a inteligência artificial fazer o relatório e depois eu vou conferir o que está certo e o que está errado, eu vou me perder. Eu vou me perder e eu vou deixar passar alguma coisa. E acaba sendo induzido. E sou induzido, claro. Porque ele me diz que aquilo está no processo, eu vou procurar e corre o risco de eu não achar e achar que eu é que não procurei direito. Mas se eu já conheço o processo inteiro e ele faz o relatório, eu consigo, ao ler o relatório, dizer isso está errado. E eu vou te dar um exemplo recente. Eu tinha que julgar uma reclamação contra a decisão de turma recursal do juizado. Muito bem, peguei a íntegra dos autos, alimentei a ferramenta de inteligência artificial com aqueles documentos todos e disse, elabore o relatório. O que o robô fez? Ele elaborou o relatório do recurso inominado, como se eu fosse julgar o recurso contra a sentença. E não era isso, eu ia julgar a reclamação contra o acordo. Quando eu vi, mas por que eu vi que estava errado? Porque eu conhecia o processo, né? Não conhecia só a capa dos autos. Então eu disse para ele, você fez errado. Você fez o relatório para a turma recursal julgar o recurso nominado. Eu quero o relatório para o Tribunal de Justiça julgar a reclamação. Faça um novo relatório para a reclamação. Ele fez um novo relatório do recurso nominado. Ele não conseguia entender o comando, né? E aí o que eu fiz? Deletei e fiz o relatório, né? A moda antiga, né? Então, é preciso tomar muito cuidado, é preciso dizer o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, mas é preciso que haja supervisão humana o tempo todo. E assim, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre processo civil, né? Mas já para nos encaminharmos assim, para o final, professor, eu vejo um outro problema também, está relacionado à questão da eficiência, enfim, e a utilização dos precedentes. Uma coisa é construir um precedente, e a outra coisa é aplicar um precedente. E o senhor mencionou a reclamação e meio que as cortes superiores e a própria legislação fechou a porta de acesso via reclamação para que a corte que criou o precedente, salvo as estaduais, né, mas que as cortes superiores reanalisem a matéria para saber se o precedente dela está sendo aplicado corretamente ou não, né? Isso me parece uma atividade que a inteligência artificial não seria capaz de fazer, né? Não, de jeito nenhum, né? Esse obstáculo ao uso da reclamação surgiu no STJ. É curioso porque o Supremo não interpreta como o STJ, o Supremo admite a reclamação como mecanismo para garantir a aplicação dos seus precedentes, com alguns filtros que a legislação criou, como, por exemplo, o necessário esgotamento prévio das instâncias ordinárias, né? Mas o Supremo aplica direitinho. Quando chega no STJ, eles dizem não é o nosso papel, a nossa função é criar o precedente, não é fiscalizar a aplicação, os tribunais vão aplicar, que é uma
com todo respeito, é uma visão ingênua de como funciona a cabeça do magistrado. Se não quiser aplicar, não aplica, e a parte tem que ter um mecanismo para garantir essa aplicação. Então, já que não vai caber recurso, porque o recurso especial exigiria o reexame das provas para saber se era o caso de aplicar ou não, então a saída seria a reclamação. A inteligência artificial não vai dar uma solução para esse problema, definitivamente não vai, porque se a inteligência artificial usada no tribunal não aplicar o precedente que deveria ter sido aplicado, e ela pode não aplicar porque ela inventa outro precedente, ou porque ela acha que tem que fazer uma distinção que não era para ter sido feita, ou porque ela acha que aquele precedente já está superado quando não está, você, sem a reclamação, não tem nenhum mecanismo, rigorosamente nenhum mecanismo para esse controle. Então nós realmente precisamos que o STJ repense isso, ainda mais em tempos de inteligência artificial. Pois bem, professor, eu fico muito agradecido, né, pela sua gentileza, né, de, depois da sua palestra, ainda vir aqui conversar, dar uma outra palestra, né, conosco aqui, com a Advocacia Catarinense, né, e com a Advocacia Nacional também, né, porque esse nosso podcast aqui tem dimensão nacional. E, tradicionalmente, ao final dos nossos episódios, a gente sempre deixa a palavra livre para o nosso convidado, para ele fazer uso do microfone da forma que bem entender. Então, professor, fique muito à vontade, já agradeço, né, a sua participação, e lhe deixo totalmente à vontade para encerrar esse nosso episódio da forma que lhe aprouver. Edgar, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, e agradecendo a você, quero agradecer a toda a advocacia catarinense e a toda a advocacia brasileira, que sempre me tratou com muito carinho. Eu sou egresso da advocacia, eu entrei para a magistratura pelo 5º Constitucional da Advocacia. Eu sempre faço questão de lembrar que eu estou temporariamente afastado da advocacia. Já é um afastamento temporário que vem durando 18 anos, mas é um afastamento temporário. Mas em breve, se tudo correr bem, se o desfecho não for mais trágico, voltarei para a advocacia, onde espero poder ser recebido de braços abertos, porque a minha relação com a advocacia sempre foi muito respeitosa, de profunda admiração e de profundo carinho. Eu tenho muita saudade do meu tempo de advocacia e espero poder voltar a integrar essa classe tão valorosa, tão importante para a defesa dos direitos das pessoas. Sem advocacia não há justiça, não há democracia, eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado. E que bom, e para nós como advogados, assim, saiba, professor, doutor Alexandre, que nos causa conforto, né, o fato de saber que da carreira da advocacia, né, temos um julgador, né, que compreende os problemas da advocacia. Então, eu penso sempre que é diferente a forma como o juiz de carreira analisa certos casos do que os juízes que vêm do 5º, né? Então, para nós, assim, é uma grande satisfação, e ainda mais, né, um doutrinador de escola como é a sua pessoa. Obrigado. Então, eu fico muito agradecido, né? Agradeço a nossa equipe técnica que está nos acompanhando, e agradeço também aos nossos ouvintes e espectadores que ficaram até o final desse episódio. Então, um grande abraço a todos e até lá!